Krishnamurti narrado. Como aprender com o movimento da vida. Narração Paulo Ribeiro. A maior arte é a arte de viver. Maior do que todas as coisas que os seres humanos criaram pela mente ou pelas mãos. Maior do que todas as escrituras e seus deuses. É somente por meio dessa arte de viver que uma nova cultura pode surgir. É responsabilidade de cada professor, especialmente nessas escolas, fazer isso acontecer. Essa arte de viver só pode surgir com a liberdade total. Essa liberdade não é um ideal, algo que pode acontecer eventualmente. O primeiro passo para a liberdade é o último passo. É a primeira etapa que conta, não a última. O que você faz agora é muito mais essencial do que fará no futuro. A vida é o que está acontecendo neste instante. Não um instante imaginado. Não o que o pensamento concebeu. Portanto, é o primeiro passo que você dá agora que é importante. Se esse passo está na direção certa, toda a vida está aberta para você. A direção certa não é em direção a um fim ideal, pré-determinado. É inseparável do que está acontecendo agora. Isso não é uma filosofia, uma série de teorias. É exatamente o que a palavra filosofia significa: o amor pela verdade, o amor pela vida. Não é algo que você vá para uma universidade para aprender. Estamos aprendendo a arte de viver em nossa vida diária. Vivemos pelas palavras, e as palavras se tornaram nossa prisão. As palavras são necessárias para comunicar, mas a palavra nunca é a coisa. O real não é a palavra, mas a palavra torna-se importantíssima quando ocupa o lugar daquilo que é. Você pode observar esse fenômeno quando a descrição, o símbolo que adoramos, a sombra que seguimos, a ilusão a qual nos agarramos, tornou-se a realidade em vez da própria coisa. Palavras, a linguagem moldam nossas reações. A linguagem se torna a força convincente e nossas mentes são moldadas e controladas pela palavra. As palavras nação, Estado, Deus, família e assim por diante. Envolve-nos com todas as suas associações. E assim, nossas mentes se tornam escravas da pressão das palavras. Questionador: como isso pode ser evitado? Krishnamurti: a palavra nunca é a coisa. A palavra esposa nunca é a pessoa. A palavra porta não é a porta. A palavra impede a percepção real da coisa ou da pessoa, porque a palavra tem muitas associações. Essas associações, que na verdade são lembranças, distorcem não apenas a observação visual, mas também a psicológica. As palavras então se tornam uma barreira para o livre fluxo da observação. Considere as palavras primeiro-ministro e escrivão. Elas descrevem funções, mas as palavras primeiro-ministro têm um enorme significado e poder, status
e importância, enquanto a palavra escrivão tem associações de pouca importância, pouco status e nenhum poder. Então, a palavra impede que você olhe os dois como seres humanos. Há um snobismo arraigado na maioria de nós. E ver como as palavras afetaram o nosso pensamento e estar totalmente cônscio disso é aprender a arte da observação. Observar sem associação. Questionador. Eu entendo o que você diz, mas a velocidade da associação é tão instantânea que a reação ocorre antes que eu perceba. É possível evitar isso? Krishnamurti. Não é essa uma pergunta errada? Quem o impedirá? É outro símbolo, outra palavra, outra ideia? Se for, o ninguém não viu todo o significado da escravidão da mente pelas palavras, pela linguagem. Veja, usamos palavras emocionalmente. É uma forma de pensamento emocional, independente do uso de palavras tecnológicas, como em números ou medidas que são precisas. No relacionamento e na atividade humana, as emoções desempenham um grande papel. O desejo sustentado pelo pensamento que cria a imagem é muito forte. A imagem é a palavra, é a imagem. E isso segue nosso prazer, nosso desejo. Portanto, todo modo de nossa vida é moldado pela palavra e suas associações. Ver todo esse processo como um todo é ver a verdade de como o pensamento impede a percepção. Questionador. Você está dizendo que não há pensamento sem palavras? Sim, mais ou menos. Lembre-se de que estamos falando sobre a arte de viver, aprender sobre ela, não memorizar as palavras. Nós estamos aprendendo, não eu ensinando e você se tornando um discípulo bobo. Você está perguntando se há pensamento sem palavras. Esta é uma pergunta muito importante. Todo o nosso pensamento é baseado na memória. E a memória é baseada em palavras, imagens, símbolos e ideias. Tudo isso são palavras. Questionador. Mas o que se lembra não é uma palavra, é uma experiência, um acontecimento emocional. A imagem de uma pessoa ou de um lugar. A palavra é uma associação secundária. Krishnamurti. Estamos usando palavras para descrever tudo isso. Afinal, a palavra é um símbolo para indicar o que aconteceu ou está acontecendo, para comunicar ou evocar algo. Existe pensamento sem todo esse processo? Sim, existe, mas não deve ser chamado de pensamento. O pensamento implica uma continuação da memória, mas a percepção não é atividade do pensamento. É realmente um insight de toda a natureza e um movimento da palavra, do símbolo, da imagem e de seus envolvimentos emocionais. Ver isso como um todo é dar à palavra o seu lugar certo. Questionador. Mas o que significa ver o todo? Você diz isso com frequência. O que você quer dizer com isso? Krishnamurti. O pensamento divide porque em si mesmo é limitado. Observar implica totalmente a não interferência do pensamento. Observar sem o passado como conhecimento bloqueando a observação. Então, o observador não é, pois,
O observador é o passado, a própria natureza do pensamento. Questionador: você está nos pedindo para parar de pensar? Krishnamurti: novamente, se podemos apontar, essa é uma pergunta errada. Se o pensamento diz a si mesmo para parar de pensar, ele cria dualidade e conflito. Este é o processo de divisão do pensamento. Se você realmente compreender a verdade disso, o pensamento ficará em suspenso naturalmente. O pensamento, então, tem seu próprio lugar limitado. O pensamento, então, não dominará toda a extensão da vida, o que está fazendo agora. Questionador: Senhor, vejo que a atenção extraordinária é necessária. Posso realmente ter essa atenção? Estou falando sério. Estou falando sério o suficiente para dedicar toda a minha energia a isso. Krishnamurti: a energia pode ser dividida? Energia é gastar para ganhar a vida, ter uma família e ser sério o suficiente para entender o que está sendo dito. Tudo é energia, mas o pensamento divide, e por isso gastamos muita energia para viver e muita pouca para o outro. Esta arte de viver é a arte em que não há divisão. Essa é a nossa vida inteira. Este foi mais um áudio de perguntas e respostas de Jiddu Krishnamurti. E se você deseja aprofundar nos ensinamentos de Ka através de investigações diretas, questionamentos primordiais e interações construtivas, venha fazer parte do nosso grupo de estudos fechados do Diário de Krishnamurti. Para saber mais, mande um e-mail para praticasdoinfinito@gmail.com. E se você gostou do vídeo de hoje, deixe seu like. Se está chegando agora, não se esqueça de se inscrever e clique no sininho para não perder nenhuma postagem. Gratidão a todos, pessoal, e até um próximo vídeo.